Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dias nós gravamos vários devocionais na estrada com o pastor José Maria, mas agora já estamos de volta com a nossa mesa, nosso cenário aqui, a nossa biblioteca, e prosseguimos agora, é claro, fazendo aqui direto os nossos devocionais. Mas pode acontecer o que acontecer, nós sempre estaremos realizando os nossos devocionais, porque é importante que cresçamos, que aprendamos, é importante que nós tenhamos o entendimento de Deus, é importante que tenhamos a revelação do Espírito Santo em nossas vidas, para que assim nós possamos crescer, possamos estabelecer a nossa vida espiritual e ser abençoado. É o que nós estamos aqui para fazer hoje. Colossenses, capítulo número 2. O apóstolo Paulo vai exortar sobre a firmeza, falando que os irmãos, eles deveriam ficar firmes, deveriam ser firmes. E nós vimos ontem que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o trabalho, fala sobre a dedicação, ele fala sobre a maneira como a igreja deveria se comportar e que Cristo foi o mistério de Deus revelado, aquilo que veio para trazer vida para os nossos corações. Agora, ele vai falar o seguinte, capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, porque agora ele está preso apenas escrevendo cartas, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Jesus Cristo, em quem estamos escondidos em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que aí aparece alguém com um vocabulário, parece que tem uma sabedoria diferenciada, mas Paulo está dizendo, falo isso para ninguém enganar vocês, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito sou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, Cristo, assim também andai nele. Ou seja, vocês receberam a Cristo pela fé e por causa do Evangelho. Então, continue andando pela fé e andam com convicção no Evangelho de Cristo. Não abandone a fé, não abandone a pregação do Evangelho. E ele vai dizer mais, enraizados nele, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graça. Advertência contra as falsas doutrinas. Já haviam falsas doutrinas no tempo de Paulo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, e vãs sutilezas. Aqui Paulo está falando sobre as pessoas que vêm trazendo segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então Paulo diz, olha, pode haver pessoas trazendo um ensinamento a vocês, não segundo Cristo, segundo o rudimento do mundo. Pode até ser uma coisa interessante, mas vocês precisam entender que a fé que vocês receberam foi por causa de Cristo e foi por causa do Evangelho. Porque em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão
não feita por mão, no despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo. Então, ele está dizendo que naquele tempo haveriam pessoas, e eles eram muito rígidos no tocante a saber, você circuncidou, você cumpre a lei, o que você faz para dizer que você é de Deus? Então, Paulo diz, olha, vocês devem ficar firmes, tá? O Senhor Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, tá? De todos os principados e potestades, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados, da carne, mas vocês estão circuncidados pela circuncisão de Cristo Jesus. Ou seja, através de Cristo, vocês têm o direito de se achegar a Deus. Sepultados com Ele pelo batismo, sepultados com Ele, tá? No batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, você percebe que tudo tem a ver com Jesus Cristo e tudo tem a ver com o que Cristo fez por nós. E quando vós estáis mortos nos pecados, tá? Ou quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, o que o Senhor Jesus fez? Vos vivificou juntamente com Ele, perdoando as ofensas, tá? Perdoando as ofensas. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor Jesus nos perdoou os nossos pecados e, assim, nos deu o direito de viver livre das nossas ofensas. Verso 14. Havendo riscado a cédula que estava contra nós nas suas ordenanças, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, aquilo que era contra nós, segundo a lei de Moisés e segundo o que Adão praticou, e daí todos nós ficamos devedores por causa de Adão, então o Senhor Jesus pegou aquele escrito de dívida e rasgou aquele escrito de dívida, encravando-o na cruz. Então, eu não preciso mais ter que pagar por aquilo que Jesus Cristo já pagou, por aquilo que já sofreu, por aquilo que já me libertou. Agora eu preciso crer, senão eu vou começar a pensar que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, de lua nova, ou de sábado, aqui ó, ou de sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu gostaria que você lesse esse versículo conosco aqui novamente, o versículo 16 e também o versículo 17. Ninguém vos julgue. O que ele está dizendo? Ninguém vos julgue. Ou seja, ele está dizendo assim, o que importa, em outras palavras, o que interessa não é o que você come, o que você bebe, no sentido de, pode beber café. Tem igreja que proíbe beber café. Tem igreja que proíbe beber até refrigerante. Claro que a bebida alcoólica, a Bíblia proíbe, porque tira o bom senso, tira o autocontrole da pessoa. Tá? Estamos falando de coisas lícitas, no caso, né? Então, olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Estou vendo na outra Bíblia aqui. Ou pelo beber, comer ou beber. E muito menos pelo sábado, tá? As duas primeiras palavras aqui importantes que Paulo está falando, ninguém nos julgue pelo comer e pelo beber. Provavelmente se referia às regras judaicas sobre a alimentação do Antigo Testamento. Havia muitas regras acerca da alimentação no Antigo Testamento, que as coisas, que os colossenses eram prisionados, né? Eram pressionados, melhor dizendo, a observar como necessidade para salvar-se por causa dos falsos mestres. Então, os falsos mestres,
eles pressionavam os colossenses a guardar os regulamentos e as leis do Antigo Testamento, ou seja, aquilo que a lei dizia quanto ao comer, quanto ao beber. Então Paulo chega e diz, olha, vocês não precisam se preocupar com a questão de comer, dias de festa, lua nova, o sábado, provavelmente se refere a determinado dia sagrado, na observância obrigatória no calendário judaico. Aí Paulo vem e ensina que o cristão está livre dessas obrigações, tá? Então, existem esses dias, sim. Se você pegar na Bíblia, você vai falar do sábado santo, você vai ver os dias festivos. Só que em Cristo Jesus, nós estamos livres. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é para eu esnobar, não é para você esnobar. Só que em Cristo você está livre. É isso que Paulo está explicando para nós. Então ele vai dizer para nós aqui, a lua, os sábados, são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que importa é o que está em Cristo. E aí o verso 18 também é muito fundamental. Ninguém vos domine a seu árbitro, tá? Como pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carne, compreensão, ou na sua carnal compreensão. Então, hoje o que mais acontece, gente, infelizmente, talvez porque essas pessoas não leram a Bíblia, mas hoje existem pessoas que querem dominar, como se elas tivessem recebido alguma coisa de Deus muito importante. E aí elas têm um pretexto de humildade, elas querem se fazer mais humilde do que as outras pessoas, e aí o pior, elas querem falar que o anjo viu, o anjo está aqui, eu vi o anjo chegou, o anjo está aí atrás de você. Sabe, Paulo está dizendo, gente, que nós não temos que fazer isso com pretexto de humildade. Paulo está dizendo que nós não temos que nos envolver nestas coisas e falando coisa que não viu. Quantas profecias o rapaz profetizou, mas ele não viu nada, ele está falando ali. Talvez ele sentiu e está falando, mas ele está falando uma coisa que ele não viu. Tanto ele não viu que não aconteceu o que ele falou, sabe? A Bíblia fala que se eu profetizar e não acontecer, no Velho Testamento, nesse caso, seria até morta a pessoa. Então, veja bem, o Espírito Santo está usando Paulo para dizer assim, ó, não deixa ninguém prender você, não. Não deixa ninguém dominar sobre você com pretexto de falsa humildade, com pretexto de falso amor, com pretexto de falsa santidade, tá? Dizendo que viu coisas, dizendo que teve uma revelação, dizendo que teve uma visão, dizendo que orou à noite, que orou de madrugada, que não sei o que, Deus mostrou, Deus falou. Amigo, vamos fugir disso e vamos ser aqui, ó, versículo de número 19. Então Paulo está dizendo, eles estão inchados na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Não estão ligados à cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Está aqui, ó. O que nós temos que fazer? Seguir a Bíblia, olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? E não o que o fulano diz. O que o Beltrano falou. Então, nós temos que estar ligados ao cabeça. O cabeça é Cristo, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo em aumento de Deus, tá? Se, pois, estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda? Por que vocês ainda estão cheios, carregados de ordenanças, como se vivesseis no mundo, ou como se vocês estivessem no mundo? Vocês estão cheios de ordenanças. Quais são as ordenanças, Paulo? Que, na verdade, são os religiosos que colocam sobre os seus membros. E quais são as ordenanças? Olha só, verso 21. Como tais, Paulo diz, ou tais como, não toqueis. Aí eles falam, ó, você não pode tocar em tal coisa, você não pode provar tal coisa, você não pode manusear tal coisa, né? Veja,
Paulo está dizendo, essas coisas que eles dizem que são santas, que elas perecem pelo uso. Elas perecem pelo uso, tá? Essas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece que você, nossa, parece ser uma coisa bonita, parece ser uma coisa forte, mas Paulo vai dizer, ela tem uma aparência de sabedoria, tá? Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum para a satisfação da carne, tá? Não são de valor algum. Então Paulo está dizendo, se você se encher dessas ordenanças, dizendo, isso não pode, porque tem pessoas que ficam bastante confusas. Pastor, pode cortar cabelo, pode pintar a unha, pode fazer a sobrancelha, pastor, pode pintar o cabelo, pode... Amigo, nós estamos no mundo. E aí, Paulo está dizendo que o que nós não podemos é perder a nossa fé, o nosso amor e a nossa devoção por Cristo. Outra coisa que Paulo fala muito aqui é que nós não podemos deixar de olhar para o cabeça. O cabeça é Cristo e é Ele e é nele que nós devemos estar, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus para nos ajudar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu agradeço, meu Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo agora. Oportunidade maravilhosa de chamar o Senhor de Pai, de chamar o Senhor de nosso Deus, de chamar o Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu agradeço de coração, meu Senhor, e louvo o teu santo nome pela vida de cada pessoa que está orando comigo agora, onde quer que ela estiver. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Abençoa, meu Pai, a todos que estão orando comigo agora. Sejam todos guardados, abençoados, livres e vitoriosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, guarda-nos e livra-nos, ó Senhor, das pessoas maldosas. Livra-nos também daqueles que querem colocar pressão, colocar, meu Deus, doutrinas humanas sobre estas pessoas. Nos livra disso, meu Pai, e que nós possamos seguir somente o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Espero você no próximo devocional. Deus abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.